Como a gente já havia anunciado, né? A gente está recebendo aqui o ex-prefeito Paulo Afonso, o ex-vereador, está com a gente já aqui em nossos estúdios. Já dá o seu boa tarde, Paulo. Obrigado por atender aqui o nosso convite. Boa tarde, Paulo Afonso. E eu quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar por este projeto, né, Política em Foco, e dando a oportunidade a toda classe política de Salgueiro, sem distinção, sem preconceito. E isso é muito importante, né? Eu quero também aproveitar essa oportunidade para dizer que eu vim aqui, não foi para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para externar o que eu penso de ordem política, de ordem administrativa e responder as perguntas que vocês fizerem. Muito bem. Para começar, vamos começar pela política nacional. Como é que o Paulo Afonso está acompanhando, né? E avaliar a questão dessa crise política, né, do nosso país, a questão também do nosso presidente Temer, Paulo. A política a nível nacional estão registrados nos anais da Câmara de Vereadores de Salgueiro, fui vereadores por 3 mandatos, e estão registrados nos anais os meus discursos. Eu já previa isso que ia acontecer. E na época em que eu fazia o discurso, mostrando as obras superfaturadas, mostrando o desvio de dinheiro público para o exterior, mostrando o mar de lama, né? Que a gente estava observando o quê? Que existia os programas sociais, o equivalente, valores insignificantes em relação ao volume de dinheiro que estava sendo desviado, é o que eu chamava de cala-boca. E muitas vezes eu colocava até no carro de som, que eu fazia minha campanha de vereador isolada, sozinho. E às vezes me chamavam de Antônio Nelson, outros diziam, Paulo está ficando doido, está melhorando a economia da cidade, mas eu sabia que um dia ia estourar. Né? Então, é triste, mas é verdade. O mal do nosso país está implantado num sistema de corrupção em que todos os partidos políticos estão envolvidos, né? Essa operação Lava Jato, ainda existe pessoas de bem, mas a grande maioria faliram, né? Faliram com o nosso país. E hoje as sequelas eu acho que vai permanecer por muitos e muitos anos. Muito bem, 1h16 agora da tarde, mais 16 minutos. E sobre a candidatura de Lula à presidência, ele que vem liderando as pesquisas, será se ele será candidato mesmo na próxima eleição, Paulo? Lula é um mito aqui no Nordeste, né? Lula é forte. E mesmo havendo todo este antro de prostituição política, nós não podemos negar que o dinheiro circulou na economia local. Até mesmo o dinheiro da corrupção, o imposto sobre serviço dos boletins, das obras superfaturadas, circulou na economia local, né? Para que você tenha uma ideia, na época que eu era prefeito, o orçamento era 8 milhões, o orçamento foi para 100 milhões. A receita que vinha, o imposto de circulação de mercadoria, que chegou a vir quase zero, atingiu um patamar do ISS, o imposto de circulação de mercadoria, em 40 milhões, e circulou na economia local, né? Na época era o presidente Lula, né? Na gestão de Creuza Marcondes. Na época, né? quando o senhor era prefeito... O que eu quero dizer é que houve muito recurso, circulou. E além das obras de infraestrutura, né, de verbas extra-orçamentárias a nível federal, a nível estadual, até o boletim de medição das obras superfaturadas, quando o ISS, o quinhão de Salgueiro vinha, né? Então, ele é imbatível. Eu acho o Lula imbatível, né? Só não sei se vão deixar ele ser candidato. Maurício? E o senhor acha que em Pernambuco, aqui no cenário da política em Pernambuco, para governador, o senhor acha que quem sai na frente aí as pessoas estão... Filho, Paulo Câmara, Armando Monteiro? As pessoas estão criticando Paulo Câmara, mas ele está vivendo um momento de escassez de recursos. Mas no governo Paulo Câmara, você pode observar que não existe escândalo. No mar de lama que está existindo no estado de Pernambuco, ele está com todos os compromissos rigorosamente em dia, tá entendendo? E não tem denúncia de corrupção, de desvio de dinheiro público, né? Então isso aí já é uma vantagem muito grande. E vai haver o quê? No meu ponto de vista, vai haver uma subdivisão.
E essa subdivisão vai favorecer Paulo Câmara. Eu acredito que se a eleição fosse hoje, ele ganharia novamente as eleições devido à subdivisão. O que ocorreu na Alemanha. A candidata ganhou a eleição lá com uma subdivisão com 31% dos votos, né? Então eu ainda acho que ele é forte. Aqueles que estão com esse pensamento, eu acho que estão enganados. E a questão assim de Pernambuco ainda, porque diz Raul Henry, né? Raul Henry, ele falou que Fernando Bezerra Coelho atropelou Armando Monteiro e também o ministro, né? O que o senhor acha que Fernando Bezerra Coelho, será que ele só atropelando, porque ele veio agora para o PMDB, o senhor acha que ele só atropelando todos? É aquilo que eu estou dizendo, a subdivisão, né? Favorece a Paulo Câmara. A subdivisão. Verdade. Meu ponto de vista, né? Então o senhor apoiou o Paulo Câmara, continua, então ano que vem o senhor continua apoiando o Paulo? Eu estou na mesma linha. Na mesma linha, né? Entendeu? As pessoas às vezes me criticam e dizem que eu virei Isidro. Eu não virei Isidro, eu sou filho de Dr. Romão Sampaio, Dona Ivanise, né? Agora, você pode observar que houve uma mistura, uma miscelânea de todos os partidos, né? Dr. Cacau não passou 40 anos votando na zebra, aí não foi para Clebel? Clebel não passou 16 anos votando no Leão e 16 anos votando na zebra? Tá entendendo? E hoje eu vejo muito o homem. Eu vejo muito o homem, né? Então, eu não fui candidato a nada, mas eu amo Salgueiro, né? Eu vibro com as coisas boas. Por exemplo, quando o ministro veio aqui lançar o Univasf, eu estava lá presente. Entendeu? Até porque o primeiro marco de desenvolvimento no campo da educação foi implantado por mim, que foi a Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, que eu aprovei a carta consulta e o plano de curso na esfera estadual e federal, e ainda hoje esta faculdade está realçando. Então, o Univasf vindo é bom para Salgueiro, não importa se o prefeito é Clebel ou quem quer que seja. Eu vibro e quero que venham outras obras estruturadoras. Salgueiro necessita de muitas obras de infraestrutura para a gente soerguer a economia de Salgueiro. Agora, já passando aqui para a política local, Maurício, tem mais alguma pergunta? Já passando aqui para a política local aqui do nosso município. O senhor, como prefeito, obteve 2 mandatos, né? Como prefeito. Foram 10 anos. 10 um anos. de 6 e um de 4. Como vereador foram 3. 3 mandatos. 3 mandatos. Fui o mais votado e entre os 3 mais votados nos 2 últimos mandatos. Como prefeito, quais foram as obras que marcaram, né, a sua gestão como prefeito, Paulo? Olha, como prefeito, do jeito que existe, eu vou usar um termo bem popular. A fase do inverno e a fase da seca, eu comparo as minhas 2 administrações, uma na fase do inverno, que foi o primeiro mandato com 6 anos, e a outra a fase da seca. Na fase do inverno, eu tinha como aliado o ex-governador Roberto Magalhães. Né? Recebi a prefeitura de Cornelito e o modelo econômico era um. E eu corri atrás de recurso extra-orçamentário na esfera federal e na esfera estadual. Então construí a Faculdade de Ciências Humanas no Sertão Central, construí um mercado público com 270 boxes, subdividido em carne, verduras, cereais. O objetivo era o quê? Evitar a participação do atravessador e fazer com que o nosso homem do campo comercializasse os seus produtos. E criar os seus próprios empregos. Calcei na época 83 ruas, implantei uma infraestrutura hídrica através de recuperação de barragens, como por exemplo, nós fizemos ampliação, construção e recuperação com capacidade de armazenamento de 40 milhões de metros cúbicos. Através deste projeto, né, Água é Vida, e construir poços profundos Amazonas, no lugar onde existia lençol freático, poços artesianos, também sistemas de abastecimento de água simplificados em Campinhos, Montevidéu, no Vasques. Aí o sistema adutor de Salgueiro, eu iniciei o meu mandato numa crise tremenda.
o que caracterizava a cidade subdesenvolvida, com bolsas plásticas redistribuídas em vários pontos estratégicos, né? Era aqueles bolsões, carros-pipas e carros-jamantas, né? E conseguimos com o Roberto Magalhães, eu era aliado, ser implantado o sistema doutor de Salgueiro. Eu ia tomar café com o doutor Roberto. Chegava lá às 6 horas da manhã no Palácio do Governo, doutor Roberto, o sistema doutor não é só Salgueiro, é num raio de 30 quilômetros, o senhor vai atender mais de 100 mil habitantes. O senhor vai ficar na história, vai fazer com que evite a imigração do homem do campo para os grandes centros em busca de dias melhores e, como sempre, retornam ainda mais desiludidos. Vai fazer com que surja uma vida nova em nossa cidade. E houve também a manifestação de Gonzaga Patriota, mas na realidade o prefeito era Paulo Afonso. E fizemos, o doutor Roberto implantou o sistema adutor, inauguramos o sistema adutor, e eu fiz as derivações. Eu fiz mais de 60 quilômetros de derivações nos bairros periféricos e na zona urbana, com recurso próprio da prefeitura e com recurso liberado por Roberto Magalhães através do projeto Mandacaru. Então, aí eu fui considerado, através da MUP, entre os 5 melhores prefeitos do estado de Pernambuco. Fui eleito presidente da Associação Municipalista do Sertão Central, porque quando eu pedia não era só para Salgueiro. Quando eu pedia água era para Salgueiro e as cidades circunvizinhas. Quando eu pedia a liberação de recursos para a construção através de trator, de barragem, era para a região. Então, eu fui considerado entre os 5 melhores. No segundo mandato, qual era a expectativa? Aí foi onde foi o contrário, a fase da seca. Por que a fase da seca? Primeiro mandato, em vez de 6, era 4. Uhum. Segundo, eu não tinha Roberto Magalhães, era o governador de oposição. Uhum. Posteriormente, Jarbas, que não me deu apoio, como o Roberto Magalhães dava. E o presidente da época? Nessa época, o presidente da época era o da ditadura. Mas eu não posso falar em Figueiredo, em Mário Andreasa, porque tudo que eu queria eu conseguia. Um marco de desenvolvimento no campo das comunicações. Eu levava com um chamegão de Roberto Magalhães para o ministro, o baiano. Quando chegava lá, ele dizia: um pedido de Roberto Magalhães é uma ordem. Aí, posto telefone, Conceição das Crioulas, Mães e Vasques, todas as minhas propostas. Eu tenho uma equipe só elaborando projeto e encaminhando na esfera federal e estadual para carregar recursos. Né? E no segundo mandato, o que foi que aconteceu? O que era que a população esperava? Se um jovem que foi eleito com 22 anos, né? Assumi com 23, eu sou de dezembro de 58. O prefeito mais jovem? Fez mais jovens do estado do Brasil. Uhum. Se fez mais de 600 obras, ele vai fazer 1.200 obras no segundo mandato, com experiência no campo administrativo, no campo político. Aí o que foi que aconteceu? O inverso. Porque chegou ao ponto, veio a lei de responsabilidade fiscal. Fernando Henrique Cardoso tirando o dinheiro de circulação da economia para conter a inflação. Quando tira o dinheiro de circulação da economia para implantar o plano real, que era uma necessidade, estava existindo uma inflação desenfreada. Aí, quando tem o dinheiro de circulação, afeta os estados e o município. Porque de que é que o município vive? Do imposto de renda que o brasileiro paga, que é o Fundo de Participação, o FPM, do imposto de circulação de mercadoria, que o comerciante paga, que é o imposto de circulação, que é o ICMS, do imposto sobre serviços de obras, prestadoras de serviço, e outros impostos, da receita própria. Então, para que vocês tenham uma ideia, hoje Salgueiro tem uma receita de ISS e ICMS, tinha, né? Não sei esse ano se vai haver esse comportamento. De 40 milhões só desses ISS e Imposto sobre Serviço, as 2 maiores receitas. A minha, do ISS, era 50 mil reais, cruzeiros, e do ICMS chegava a vir 0, porque já vinham os descontos provenientes do pagamento da água, energia, FGTS, Fundo de Garantia, essas contribuições sociais. Então, o cobertor ficava curto. E diz que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Quando falta dinheiro, o filho diz que o pai é assobinho, briga marido e mulher e vai por aí. Então eu sofri um desgaste muito grande, mas fui até o final. Coloquei um sistema de auditoria para me precaver, né?
E para que vocês tenham ideia, hoje eu tenho a felicidade de vir para este meio de comunicação e dizer que eu sou entre os poucos de 184 cidades no estado de Pernambuco. Eu sou quase o filho único que não tenho dinheiro para devolver, que não tenho obra superfaturada e que minhas contas foram aprovadas pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, pela Câmara de Vereadores e todos os convênios aprovados a nível de esfera federal e estadual. Então eu tenho esta vaidade, sofri um desgaste tremendo, como já falei, né? Não sou isento de erros, nem de deslize. Eu acho que todo político erra. Errar é humano. Agora, ruim é se você permanecer no erro. Então, você, quando estiver errado, você tem que baixar a cabeça, fazer uma reflexão e procurar corrigir o erro, né? E não querer justificar o erro, né? Então, foi isso que eu fiz na minha vida. Hoje eu não sou candidato a nada. Fui candidato a deputado estadual. Sou o primeiro suplente de Solidariedade, mas da coligação eu não era o primeiro suplente, ainda estou, parece que no terceiro lugar, salvo engano. Obtive 8.700 votos, sem dinheiro, 8.700 votos, sem dinheiro, e eu fui um guerreiro. Concorrendo com esse dinheiro, com esse mar de lama, um deputado gastando 4, 5, 8 milhões. Quando você vê um deputado, um senador gastando 4, 5, 8, 10 milhões, isso não é dinheiro bom. Está na cara. Está na cara. É dinheiro de desvio das obras públicas. É dinheiro de corrupção do sistema implantado em nosso país, né? E não sou também candidato. Quero agradecer a todos aquelas manifestações de apoio calorosa. Hoje eu tenho uma afeição muito grande por Creuza, por Marcondes, por Marcelo, os vereadores também. Todos os vereadores, sem distinção de nenhum, da Câmara de Salgueiro, mas eu não sou porque o momento não é propício. O momento é a gente deixar vir um processo de decantação e ver qual é o rumo e pensar em votar em alguém que possa ser útil à nossa cidade, fazer alguma coisa por Salgueiro. Salgueiro, a administração anterior de Marconi foi muito boa. Calçou 120 ruas, certo? Fez uma obra que está no anonimato. O governador Paulo Câmara fez uma obra que está no anonimato. E sabemos que existem outras necessidades, mas vou lhe explicar. Foi substituída a linha tronco na Agamenon Magalhães. A linha tronco era um sistema de 400 milímetros de cimento amianto que foi construído há 40 anos atrás. E esse sistema causava transtorno na vida dos salgueirenses, que provocava aqueles estouramentos imensos. E causava não só o transtorno no trânsito, mas a água, ficava falta d'água na cidade e a água não chegava também nos bairros periféricos que ficam localizados na parte alta da cidade. Paulo Câmara fez esse sistema. Paulo Câmara fez a ampliação do sistema de abastecimento d'água, setorizando o abastecimento, construindo um reservatório elevado, com capacidade, se eu não me engano, 250 mil litros. Nossa Senhora de Fátima, para atender o Santa Margarida, construindo outro no Planalto, ativando o da Coab, setorizando o abastecimento. Ele deixou tudo preparado para quando duplicar o sistema adutor, esse sistema vai ter capacidade de atender 22 mil lotes e fazer com que a nossa cidade cresça cada vez mais no campo imobiliário, zere o déficit da questão habitacional, principalmente da classe proletária, dos menos favorecidos. Mas surge a outra obra importante, que uma obra depende da outra. É a questão da duplicação do sistema de abastecimento d'água. O projeto foi entregue pela Compesa, ainda estava na Compesa. Esse projeto nós entregamos lá, a Paulo Câmara, foi em novembro. A Compesa terceirizou, é uma obra na ordem de 62 milhões. Mas tem que conseguir esse recurso na esfera federal, né? E só pode ser iniciada essa obra com a conclusão da transposição, que depende da esfera federal. Então uma coisa depende da outra. Então eu acho que o momento de todos nós nos unirmos, pensar em Salgueiro e verificar, cada um tem sua posição política, tem seu pensamento. Hoje eu ainda estou aguardando. Se Marcondes for candidato a deputado, eu vou votar em Marcondes. Se Creuza for, eu vou votar em Creuza. Não é? É o meu pensamento.
Porque eu sei da intenção dessas pessoas. Marcelo foi meu colega de Compera há 18 anos, eu conheço a sua formação política, religiosa, moral, em todos os aspectos. Ele agora mesmo foi para Recife, domingo, tratando assuntos, sendo que ele trata os assuntos e fica no anonimato. Nós estamos aguardando audiência com o governador. Creuza ficou, ela está fazendo fisioterapia, logo que ela melhorar. E um dos assuntos é o quê? Eu comentando com o Marcelo, é a estrada de Conceição das Crioulas, que já foi uma deficiência do governo, que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Não é? Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Já foi dado 2 ordens de serviço e a obra é paralisada 2 vezes. Enquanto isso é mandado outras ordens de serviço para outras localidades, iniciando uma obra que ainda não foi concluída. Não é? Então nós vamos cobrar isso aí. Não é? Tem essa obra no valor de 62 milhões de reais, que é justamente a duplicação do sistema de abastecimento d'água. Tem a Univasf agora, que o ministro, né, que eu tenho muita afeição por esse ministro, eu fui presidente do Democratas, né, o ministro da Educação, Mendonça Filho. Inclusive fui convidado quando ele chegou aqui para a assessoria dele, que eu tinha que comparecer e eu fui. Meu tio também é vice-prefeito, do outro lado é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita admiração. Não deixei de amar, e infelizmente quando disseram, você está contra o Dr. Chico? Eu digo, não estou contra o Dr. Chico, não. Eu tenho meu pensamento de ordem política, administrativa, e ele tem o dele. Não é? Eu apenas não concordo. Se eu não concordo, eu não sou obrigado. Não é? Eu tenho um pensamento político, um projeto político, eu defendo a implantação da plataforma multimodal, eu defendo a implantação, a duplicação do sistema de abastecimento d'água. Eu quero ver, mesmo com toda essa prostituição política, eu quero ver a Transnordestina funcionando, a transposição funcionando. Eu quero ver soerguer a economia da nossa cidade. Não é? Então ele trabalha lá pelo lado e a gente tem a nossa convicção política pelo outro. Não é? Então, o momento não é de a gente estar acusando, não jogando pedra em ninguém. Está entendendo? Cada quem sabe onde o sapato aperta, né? Hoje a Prefeitura de Salgueiro deve ter recebido mais de 80 milhões nesses últimos 8 meses. Mas não vamos só atirar pedra não, porque esses 80 milhões, é importante esclarecer que o poder é desgastante, não é? E vem o comprometimento de 54% da receita com a folha de pagamento pessoal, tem o custo operacional da prefeitura, e quando termina fica uma quantidade de dinheiro, uma importância irrisória, que necessita de quê? De justamente o que é que está faltando? Carregar recurso extra-orçamentário para a prefeitura dar a contrapartida e colocar as obras desejadas pelo nosso município, não é? Essa entrevista com Paulo Afonso, né, ex-prefeito e também vereador. Queremos agradecer então a vinda de Paulo Afonso. Foi vereador durante 3 mandatos, né? Bem rapidinho, Paulo. Esses 3 mandatos como vereador, você participou desses 3 mandatos, mas era oposição também, né? Eu era oposição, porque as pessoas não sabem, a maioria às vezes é vereador e não sabe o que é ser vereador. A função do vereador é legislativa, com atribuição de fiscalização, de controle, de assessoramento dos atos praticados pelo Poder Executivo. E foi o que eu fiz, cumpri o meu papel. E fiz um trabalho magnífico, que eu fui mais votado em uma das eleições, e as outras 2 eleições fiquei entre os 3 mais votados. Entendeu? Entre os 3 mais votados, concorrendo com 84 candidatos, que é uma verdadeira briga de foice. Então, nós aprovamos projeto oriundo do Poder Executivo, nós aprovamos projetos oriundo do Poder Legislativo, fizemos indicações, requerimentos, combatemos aquilo que a gente achava que era errado, nós ajudamos a corrigir distorções, né? Então, eu estou com minha consciência tranquila na questão do vereador. Devo dizer que se você pegar no portal da transparência dos últimos 12 anos, verifique que eu fui um dos vereadores que menos recebi diária, menos viajei, porque as viagens geralmente era para participar de reuniões, de projetos de orientação, e eu já estava super orientado, né?
A prova é que no último mandato do presidente Pedro de Compadre, ele devolveu mais de 700 mil reais para a prefeitura, dinheiro oriundo de economia que nós fizemos na Câmara de Vereadores. Então é uma prova que o dinheiro foi bem administrado, né? Ok. Então, Paulo, a gente só tem mais a agradecer e com certeza vamos convidar o senhor para outra oportunidade. A gente está debatendo mais, falando mais sobre política, tanto local como nacional. Esse espaço sempre vai estar aberto aqui, Paulo. Estou à disposição. Muito obrigado também pela oportunidade.